Olá pessoal! Hoje trago para vocês mais uma história de terror. Coloquem o fone. Apaguem as luzes e ouçam se tiverem coragem. E se vocês gostam de histórias do gênero terror e suspense, se inscreva no canal e não esqueça de deixar seu like. A criança no elevador. Uma prima minha conta que certa vez houve um acidente terrível na avenida em frente ao edifício em que ela mora. Dois carros haviam batido violentamente. Em um dos carros estava uma garotinha que morava no prédio desta minha prima. Ela conhecia a garota de vê-la quase que diariamente, conhecia também os pais assim de passagem pelas áreas comuns do prédio. Bom, a garotinha ficou muito ferida no acidente e foi hospitalizada em estado muito grave. Alguns dias depois minha prima soube que os pais dela haviam mudado do prédio e ao perguntar ao porteiro se ele tivera notícias da criança obteve uma resposta um pouco vaga. Enfim, ao que parecia a garotinha havia melhorado. Certa vez, ao esperar o elevador social para ir ao trabalho ela começou a ouvir uma risada de criança que cada vez mais ficava mais próxima e então percebeu que vinha do elevador de serviço, que se aproximava do andar em que ela estava. Então ela correu até ele para ver se dava tempo de pará-lo e pegá-lo, pois estava com um pouco de pressa. O elevador estivera por alguns dias parado para manutenção, por isso ela, que ia para a garagem onde o elevador social não chegava, estava esperando por ele mesmo. Na hora ela ficou surpresa em ver o elevador de serviço funcionando. Ela correu e não conseguiu pegar o elevador, mas pôde ver claramente pela janelinha da porta do elevador que lá dentro, enquanto a cabine passava pelo andar dela, estava a garotinha acidentada que olhou para ela e começou a gargalhar. Minha prima ficou radiante pois ela havia ficado muito comovida com o acidente. E o jovem casal de pais da garotinha ao qual ela não teve acesso após o acidente mas imaginava como deviam estar. Enfim, ela chegou a comentar no trabalho, pois também havia comentado o acidente. As pessoas também demonstravam um alívio ao serem informados que a garotinha estava bem. Na manhã seguinte ela aguardava o elevador de serviço para ir ao trabalho, mas ele demorava muito. Ela ficou muito chateada julgando que alguém estava prendendo o elevador em outro andar. Deu uns tapinhas na porta e chegou até a assoviar dentro do fosso, para ver se o provável prendedor soltava o elevador para ela. Ela esperou e desistiu, foi de social, mas na passagem para a garagem aproveitou e reclamou com o porteiro para que ele fosse verificar quem estava prendendo o elevador de serviço. Ele ficou confuso e surpreso e levou ela até o elevador de serviço e chegando lá ela, completamente pasma, viu o elevador com a placa de reparo. Antes que ela perguntasse se ele havia quebrado de novo o porteiro já foi logo falando que a peça a ser trocada ainda não havia chegado e que por isso o elevador estava entrando no 7º dia sem funcionar. Minha prima disse que a impressão dela foi parar no pé na mesma hora e ela teve uma pequena vertigem e não conseguia falar, gaguejava. Teve uma crise de choro instantânea e subiu para a recepção do prédio. Lá o porteiro lhe deu um pouco d'água com açúcar. Ela lembrou que na véspera estacionara o carro e chegou a ver a placa no elevador e pensou, quebrou de novo. E subiu no social, mas provavelmente por estar muito cansada apagou isso totalmente da cabeça e naquela manhã não lembrava disso. Ela não conseguiu ir trabalhar e passou aquele dia inteiro com uma dor de cabeça muito forte. E só chorava. Passou o dia chorando sem parar enquanto lembrava de tudo. Muitos dias depois, após procurar muito, ela obteve notícias da garotinha. Ela não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada seguinte ao acidente.